Gente, eu tenho um segredo pra contar pra vocês. Eu tenho muito medo de escuro. Preciso acender essa luz logo, peraí. Ufa, bem melhor assim. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estou aqui hoje pra gente conversar um pouco. Lembra que a gente está falando nas nossas aulas sobre alguns heróis da fé? Hoje a gente vai falar de um herói da fé que é muito conhecido por vocês. O nome dele é Noé. Nosso herói da fé hoje, lá em Hebreus capítulo 11, versículos 7 e 8 diz assim: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, a Bíblia diz que Noé foi temente a Deus. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que é temer. Você sabe o que é temer? Você sabe por que Noé foi temente? E qual a diferença de temer e ter medo? Você já parou para pensar nisso? A Bíblia diz que Noé foi temente. E por isso que ele é nosso herói da fé. Porque ele temeu a Deus. E aí hoje a gente vai refletir um pouquinho sobre o que é temer. Temer é a gente obedecer a Deus. É a gente querer fazer a vontade de Deus em nossas vidas. A gente teme a Deus por isso, porque a gente respeita a grandeza de Deus e aí a gente quer obedecê-lo. E aí Deus, vocês devem conhecer a história de Noé. Noé fez uma arca, Deus chega para Noé e coloca um bocado de ordens para Noé. Noé, constrói a arca. Noé, essa arca tem que ter tal coisa. Noé, essa arca tem que ter 3 andares. Noé, e tu vai falar porque tu estás construindo essa arca, viu? Noé, tu vai ter que colocar animais dentro dessa arca. Noé, entra dentro dessa arca com tua família. Agora, Noé, tu vai ficar alguns dias aí com essa chuva dentro dessa arca. Noé, o que fez? Simplesmente ele temeu a Deus. Por que ele temeu? Porque ele obedeceu a Deus. Ele confiou que Deus sabia o que estava fazendo e queria o melhor. Ele poderia ter medo. Claro que sim. Noé, tu tem que fazer a arca, mas Deus, eu não sei fazer isso não. Eu tenho medo. Noé, eu queria que você pegasse os animais. E Deus, eu vou ficar de lado do leão. Isso é doido, Deus. Eu tenho medo. Noé, entra dentro dessa arca. Ei, Deus, e se essa arca afundar? Noé poderia ter medo. Mas ele escolheu, no lugar do medo dele, ele colocar o temor a Deus. E é isso que a gente deve fazer em nossas vidas. Eu sei que a gente tem muitos medos. Por exemplo, eu tenho medo escuro. Você pode ter alguns medos, mas uma coisa que a gente não pode ter medo jamais é medo de Deus. A gente não pode, quando Deus pedir algo pra gente, a gente pensar, ih, rapaz, será que vai dar certo? A gente tem que confiar a Deus, a gente tem que temer a Deus. Seguir o exemplo de Noé. Às vezes Deus vai pedir algumas coisas difíceis pra gente, sabe? Mas é necessário a gente fazer. Por a gente obedecer a Deus, a gente temer a Deus. E aí, o convite que eu faço hoje pra gente é: não tenha medo, mas tema a Deus. Temor é diferente de ter medo. E aí eu convido a gente para que a gente tema a Deus nesse dia e nas nossas vidas. E como é que eu temo a Deus? Obedecendo a Ele, falando a verdade, eu falando do amor de Jesus para as outras pessoas, eu fazendo aquilo que Deus tem pedido, honrando meu pai e minha mãe, amando um ao outro e por aí vai. Então, fiquem com Deus. Por hoje é só. Tchau, tchau.